Ando com o fio do microfone aqui. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Como nós já sabemos, o pastor Fábio ainda está em viagem e a família, e eles retornam hoje à noite. Então, se vocês puderem estar lembrando também oração sobre a vida do pastor Fábio, da família, para que eles passem uma boa viagem, né? E eu estarei aqui essa noite, proclamando a palavra do Senhor para a igreja. A minha oração, assim como a Raquel disse, é que vocês recebam, né? Que não sejam de mim as próprias palavras, mas que seja o próprio Espírito Santo falando com vocês. Que vocês saiam daqui exortados, incomodados, se precisar puxar um pouquinho a orelha, né? Que Deus tenha liberdade, né? Que o Espírito Santo tenha liberdade aqui essa noite. Amém? E é com muita alegria, né? Que eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Alargue a sua tenda. Esse tema já foi falado no concílio. O pastor Edu, com muita sabedoria, esteve explanando muito bem esse assunto, mas eu gostaria de falar mais algumas coisas sobre isso, né? E, como eu disse, né, o nosso coração esteja aberto. Amém? Vou ter que colocar o meu óculos aqui, porque agora sim. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, ou acessarem as suas Bíblias, em Isaías 54, de 2 a 3, que vai ser o texto base dessa noite. Isaías 54, de 2 a 3. Eu vou estar lendo na NVI. Diz assim: alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Olha que palavra maravilhosa. Então, naquele tempo, era muito comum os povos nômades, aqueles que viviam no deserto, eles usarem tendas, assim como essa que está ilustrada aqui. E Deus usa a figura dessa tenda para trazer um alerta para o povo. Ele estava querendo falar sobre um futuro crescimento que ele daria à nação de Israel. Então, todo esse versículo, toda essa passagem, usa essa ilustração da tenda, mas com o objetivo: olha, haverá um crescimento para Israel. Então, mas antes, vamos entender um pouquinho mais sobre essa tenda e sobre a finalidade dessa tenda, né? Então, como eu falei, essa tenda era basicamente uma barraca. E ela era feita de peles de animais, de panos, de cordas e algumas estacas de madeira. Uma tenda, ela era facilmente montada e desmontada de uma forma prática e adaptada ao deserto. Então, elas podiam ser emendadas umas com as outras e elas ficariam muito grandes, aumentariam o seu tamanho. E no tempo onde estava muito quente, abriam-se as laterais da tenda, e aí corria um ventinho, né, e refrescava. E quando chegava a noite, o deserto é frio, aquela tenda era totalmente fechada. E dentro dessa tenda também havia alguns espaços separados para os homens, para as mulheres e as crianças e também para alguns convidados. Olha que legal, era uma casa completa, né? Então, essa imagem da tenda que Deus usou para falar sobre o futuro crescimento do povo de Israel, até hoje ele usa para ilustrar o que estará acontecendo com o seu povo, né, com a nossa igreja, com a vida de cada um. Haverá um crescimento. Amém? Então, o texto inicia dizendo: estenda, alargue o lugar da sua tenda. E a palavra sua faz toda a diferença. Porque quando ele diz alargue a sua tenda, então nós entendemos que nós possuímos uma tenda. E essa tenda é espiritual. Então, cada um de nós temos a nossa tenda, cada um de nós temos o nosso ministério, cada um de nós possuímos uma cobertura, uma proteção. E é dentro dessa tenda que nós podemos ampliar a nossa visão de reino. É dentro dessa tenda, né, pela cobertura do nosso Deus, pela proteção do nosso Deus, que os nossos olhos são ampliados. Nós olhamos sobre o reino de Deus de uma forma diferente. Então, qual é a vontade de Deus? Que a igreja cresça, que a igreja avance. Então, esse crescimento não pode ser de qualquer maneira. Então, Deus preparou toda essa proteção, todo esse cuidado,
para que a igreja cresça debaixo da vontade dele. E se nós compararmos a tenda, nossa tenda espiritual, com essa tenda nômade dos povos do deserto, que protegia das tempestades, que protegia do calor, que protegia do frio. Então, isso não é apenas um luxo. Então, ter uma tenda naquele tempo não era um luxo, mas sim uma questão de sobrevivência. E hoje nós, como cristãos, temos um Deus que cuida, que protege, que nos guarda. Então, isso é uma questão de sobrevivência para cada um de nós, né? Glória a Deus, o nosso Deus é bom e maravilhoso. E aí ele começa a dizer: amplie a sua tenda. Por quê que ele queria isso, né? Então o próprio versículo 3 já responde essa pergunta, né? Porque ele fala: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Então, em outras palavras, Deus está falando para aquele povo: se preparem, porque vai haver um crescimento. E para isso vocês precisam estar preparados. Então, esse crescer individualmente e também como igreja, primeiro precisa de um preparo. Quantos querem crescer aqui? Eu quero crescer e eu sempre quis crescer. Porque quando eu era jovem, né? Pouco tempo atrás, né? Quando eu era jovem, eu queria crescer muito, só que era em altura. Eu queria crescer em altura, porque ali entre os meus amigos, eu era o menorzinho. Tinha lá um menorzinho lá ainda, mas eu era um dos menores. E os meus amigos, eles eram altos. E na minha época, o pessoal gostava muito de basquete. Até hoje o pessoal gosta, né? Mas na minha época se falava muito sobre basquete. E os meus amigos iam jogar e eles eram altos. E aí não dava para mim, né? Então, o que eu queria era crescer. Só que é engraçado. Lá no jardim de infância, no primário, não tem problema em ser pequenininho, né? Por quê? Porque os pequenininhos, eles vão na frente na fila. Não tem forma fila assim para entrar na escola. Aí os pequenininhos na frente e os grandões atrás. Beleza, né? Mas aí, eu fui prestar serviço militar. Eu não sei quem prestou serviço militar aqui, mas é ao contrário. Totalmente ao contrário. Os soldados maiores, eles vão na frente. E os soldados pequenininhos vão lá para trás. E aí, poxa vida, né? Aí, como é que fica o ego da pessoa, né? Na minha fila, só tinha mais um. Ainda bem que tinha mais um baixinho que eu, né? Mas na minha fila, o pessoal ia procurar assim, ó, lá no final. E aí eu queria crescer. E aí eu acho que eu queria tanto, que o pessoal falava assim: não, olha, mas depois do 18 não cresce mais. Aí eu falei: nossa, mas eu quero tanto. E assim, pela graça de Deus, eu acabei crescendo mais um pouquinho. Depois dos 18 anos, aí eu fiquei feliz. Mas aí, eu fiquei sabendo que quando ficar velho, encolhe. Aí eu falei: não, quis tanto crescer e agora depois de velho eu vou encolher? Não, não. Aí eu já estou fazendo uns alongamentos já, né, para não encolher. Mas quando Deus fala, independente da nossa altura física, na nossa estatura, quando ele fala que nós vamos crescer para a direita e para a esquerda, aí a gente fala: puxa, então deve ser gordura, né? Deve ser barriga, né? Não, glória a Deus que não é isso. Deus não está falando que nós vamos crescer para a direita e para a esquerda porque a gente vai engordar, né? Não, mas ele está falando em alargar. Ele está falando que quanto mais espaço nós dermos, quanto mais nós nos prepararmos, maior será o nosso crescimento. E por outro lado, né, se faltar espaço, vai faltar crescimento. Então, se a nossa visão de reino ela for limitada, se a nossa visão de reino for pequena, nós não iremos crescer além daquilo que enxergamos. Nós não iremos crescer além daquilo que nós nos preparamos para que aconteça. E aconteceu um fato interessante lá com Abrão. Lá em Gênesis, antes dele se chamar Abrão, Gênesis 13, diz que Deus pediu para Abrão, que levantasse os seus olhos. Quem lembra dessa passagem? Levanta os seus olhos, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E tudo aquilo que você enxergar, tudo aquilo que você conseguir ver, eu te darei como herança para você e para os seus descendentes. Olha que legal. Ó, se eu fosse Abrão, eu usaria um binóculo, né? Porque quanto mais eu olhar, quanto mais longe, mais eu vou possuir. Mas isso quer dizer que a nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada. E olhando para essa passagem de Gênesis 13, dá para entender que
aquilo não seria só para Abrão, aquilo seria também para os seus descendentes. Aí o negócio já ficou mais sério, né? Porque aqui quem tem filho sabe que você quer deixar algo para ele. E nós queremos deixar o melhor para os nossos filhos, para a nossa descendência, para o futuro da nossa igreja. Então, quanto menos nós alcançarmos, menos nós deixaremos para a futura geração. Quanto menor for o nosso crescimento, menor será o nosso legado. E ao contrário, quanto maior o nosso crescimento, maior será o legado para as futuras gerações. Então, isso nos traz um entendimento um pouco maior. Não é algo só egoísta, eu quero crescer porque, como lá na minha adolescência, eu quero ser como os meus amigos. Estou pensando em mim, né? Mas aqui, Deus está falando que existe um algo maior para o futuro, para as próximas gerações. Então, pode ser que daqui a alguns anos, nós não estejamos mais aqui nesta igreja. Mas quem vai estar aqui nessa igreja? A próxima geração. Então, tudo que nós fizermos hoje, alcançarmos hoje e prepararmos hoje, não vai ser só para nós, mas também para o futuro, para as próximas gerações. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E tem uma outra passagem, lá em 2 Reis 4, de 1 a 7, que conta a história de uma viúva. A viúva e o azeite, é o título que está lá, né? A viúva, ela foi ao encontro do profeta Eliseu, pedindo ajuda. Ela disse, olha, o meu marido morreu, e tem uma dívida, e eu tenho 2 filhos. E esses 2 filhos, o credor quer pegar eles como escravo, para pagar essa dívida. Olha a situação daquela mulher, daquela viúva. Ela estava prestes a perder os 2 filhos, para pagar uma dívida do marido que já tinha falecido. E aí, o Eliseu, ele orienta aquela viúva. E falou assim, olha, o que você tem dentro da sua casa? Ela falou assim, eu não tenho nada. Ah, não, eu tenho uma vasilha de azeite. Então ela tinha algo. E aí Eliseu fala, olha, vá pela vizinhança e pede algumas vasilhas emprestadas, né? Tem mulher que tem uns ciúmes do Tupperware, né? Não pode, devolve o Tupperware. Então vá pela vizinhança e pegue vasilhas e leve para sua casa. Fecha a porta, entre lá com os seus filhos, pegue o seu jarro de azeite e comece a encher essas vasilhas. E aí, um pequeno jarro, um único jarro, encheu vários outros. Esse foi o milagre. Mas, quando acabaram-se as vasilhas, o azeite acabou de correr. Então, é interessante que acabou as vasilhas, acabou o crescimento. A palavra de Deus não fala quantos vasos, quantas vasilhas aquela viúva conseguiu. Se ela conseguiu 10, encheram-se os 10. Se ela conseguiu 20, encheram-se os 20. E se ela tivesse conseguido 50? E se ela tivesse conseguido 100? Todos eles seriam cheios. Porque o milagre era que todos eles seriam cheios. E como é que nós podemos entender que o crescimento depende do preparo? Então, o tanto de vasilhas que aquela viúva conseguiu era o tanto de azeite que ela iria ter no final. Tudo é preparo. Então, nós precisamos preparar o nosso coração, nós precisamos ter o desejo de crescer, e nós precisamos não apenas ficar parado, porque se nós ficarmos parados, nada vai acontecer. Então aquela viúva, ela se moveu, ela fez algo, porque ao contrário, se nós pararmos, a bênção vai parar também. Aquele azeite, ele não acabou antes de acabar as vasilhas, ele acabou só depois que acabaram as vasilhas. É lindo porque Deus tem algo para fazer, só que a nossa parte, ele não vai fazer. A nossa parte depende de cada um de nós. E o tanto que nós nos prepararmos vai ser o tanto do milagre. Essa é a questão. Em Mateus 18:18 diz assim: digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Olha que passagem maravilhosa. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Então, quando nós olhamos para esse versículo, tudo que Deus vai fazer depende da nossa resposta, daquilo que nós iremos falar para Ele. Então, nós recebemos a palavra de Deus. Agora, como nós vamos agir com essa palavra é que vai fazer toda a diferença. Não adianta as pessoas chegarem em nós e falarem assim, olha, você tem que estudar,
você tem que trabalhar, você tem que se comportar, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que orar, você tem que fazer várias coisas. Mas se nós não fizermos nenhuma delas, o resultado vai vir? Não vai. Então é isso. Tudo que nós fizermos, a resposta que nós dermos para Deus é que vai fazer toda a diferença. O nosso posicionamento perante a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes nós ouvimos, sabemos o que temos que fazer, mas acabamos não fazendo. E aí queremos resultados novos, queremos coisas novas, mas depende de cada um de nós. Lá em Lucas 5, de 1 a 9, tem uma passagem que diz que Jesus estava pregando a multidões. E aí, a multidão começou a pressionar ele, e ele pegou o barco emprestado de Simão. Ele falou, olha, pegar o barco de Simão aqui, que vai ser o meu púlpito. E aí ele afastou um pouco o barco e começou a pregar às multidões, dentro daquele barco. E aí, quando ele terminou de fazer a pregação dele, ele disse para Simão, que era o dono do barco, né? Vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para pescar. Olha o comando de Jesus para Simão. Vá para onde as águas são mais fundas. Qual foi a resposta de Simão? Ele disse, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Para que nós possamos entender um pouco esse contexto e a resposta de Simão para Jesus, parece que ele foi meio mal educado aqui, né? Simão, ele era um pescador profissional. Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Ele falou assim, olha, eu passei a noite inteira, eu e meus companheiros, tentando pescar e não pescamos nada. Então, como assim, né? Então, ele havia se esforçado a noite inteira e não tinha um resultado. Ele não conseguiu alcançar um resultado. Então, quando Jesus dá o comando, amplie a sua tenda, vai um pouquinho mais longe, dê mais um passo. Uma vez eu estava andando na rua e tem um pessoal que corre, né? Aí na camiseta de um corredor estava escrito assim, só mais 1 km. Eu falei, cara, espetacular, só mais 1 km, né? E eu gosto de pedalar, então eu fico olhando os km também, né? Quanto que eu pedalei, e às vezes eu estou cansado, mas eu penso, só mais 1 km, né? Vamos mais 1 quilômetro à frente. E Jesus, ele dá esse comando, ele diz, vamos lá, tente mais uma vez, né? Jesus nos convida a águas profundas. Tem a passagem que diz sobre águas profundas, não tem? Que nós estamos andando em águas rasas. Enquanto estamos em água rasa, os nossos pés estão no chão, né? Então nós temos o controle. Estou por aqui. Se eu me sentir desconfortável, eu volto. E Jesus fala assim, não, águas profundas. Mais profundas. E você vai entrando naquele rio, e vai chegar um momento que aquele rio é que está tomando conta de você. É ele que manda. Porque você já perdeu o chão. Então você já está à mercê de tudo aquilo. Então quando nós ficamos só na beiradinha com Jesus, ficamos só ali no controle ainda de todas as coisas, nós deixamos de experimentar esse agir de Deus. E ele nos convida, né? Vai para águas mais profundas. Só mais 1 km, né? Mas aí Simão, ele entendeu. E ele respondeu, olha, eu passei a noite inteira pescando. Só que, como é o Senhor que está me pedindo, olha como é que já mudou a história. Não era qualquer pessoa que estava pedindo aquilo, era o próprio Jesus. Então ele falou, olha, como é o Senhor que está me pedindo, então eu vou. E quando nós entendemos quem está pedindo algo para nós, quando nós entendemos da onde vem o comando, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter discernimento de muitas vozes que estão por aí no mundo. Muitas pessoas falando, muitas pessoas tentando nos ajudar, mas com padrões e conceitos mundanos. Mas da onde vem vindo a voz? Do próprio Jesus. E aí Simão fala assim, não, como é o Senhor que está me pedindo, então eu vou. E aí ele lançou as redes ao mar, nas águas mais profundas. E nós já conhecemos o final da história, né? Pescaram-se muitos peixes, a ponto de quase as redes se rebentarem. Esse foi o final dessa história. Então, esta noite, Deus nos convida a águas mais profundas. E aqueles homens passaram a noite inteira pescando. E muitas vezes,
Talvez a nossa pescaria já durou mais de uma noite, sem resultado. Talvez a nossa pescaria já durou dias, já durou semanas, já durou anos. E muitas vezes estamos ali nos esforçando, sem resultado. A confiança de cada um de nós tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus, porque Ele é que sabe de todas as coisas. Ele é que já tem o crescimento para cada um de nós. Amém? Nós devemos obedecer, ampliar a nossa tenda, né? Amém? Então a nossa denominação, como eu disse no início, a nossa denominação Holiness, ela tem ouvido essa palavra e entendido que hoje é o tempo de ampliarmos a nossa tenda para podermos experimentar o crescimento que Deus tem para nós através da nossa igreja. Então, quando isso vai acontecer? Hoje. Esse é o comando, hoje. Muitas vezes nós deixamos sempre para depois. Sempre para depois. Mas toda a denominação Holiness já entendeu que Deus tem algo muito grande para nós. Um crescimento, mas depende de cada um de nós. Aumente, né? Alargue a nossa tenda. Até onde nós iremos? Vai depender do tempo, do tanto que nos preparamos para isso. Nós iremos até o tanto que nos preparamos para isso. Amém? Então, ampliar a nossa tenda depende de trabalho, depende de esforço, depende de dedicação e, principalmente, depende de muita oração. E agora eu pego o gancho para reforçar, né, o tempo que nós temos aqui na nossa reunião de quarta-feira. Então, todas as quartas-feiras, nós nos reunimos aqui na igreja para orar. Para que Deus nos dê a direção. Para que Deus nos dê esse comando, para que nós possamos discernir a voz do Senhor. Então nós precisamos nos juntar, né? Nos juntar em oração. Voltando para o nosso texto, lá em Isaías 54:2, ele diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Então essa primeira parte que eu acabei de falar, em relação a alargar a tenda e estender as cortinas, nós entendemos. Nós entendemos, porque ela está diretamente relacionada a uma preparação que envolve uma resposta, envolve uma atitude, envolve um posicionamento de cada um de nós. Mas aí vem as outras 3 partes do versículo, que diz assim: não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas. Tem mais coisa para fazer. Não é apenas, né, a resposta. Agora vem o agir. E eu vou pegar uma delas, cada uma delas. A primeira diz assim: não o impeça. Aí eu parei para pensar sobre isso. Falei, poxa vida, então eu posso impedir o agir de Deus? Como assim? Se Deus é todo poderoso, nada é impossível para Deus, como que eu, um pecador miserável, consigo impedir o agir de Deus? E sim, isso é possível. É possível nós impedirmos o agir de Deus. E muitas vezes, nós impedimos com coisas sutis. Nós impedimos com palavras erradas. Nós impedimos com as nossas críticas, com a nossa murmuração. Nós impedimos com as nossas atitudes negativas. E principalmente com o nosso péssimo testemunho. Olha, quanta coisa a gente pode fazer para impedir o agir de Deus. E muitas vezes não é só alguma delas, às vezes é um pacote. Todas essas coisas a gente acaba fazendo. Eu costumo dizer que pessoas que murmuram acabam tendo um estilo de vida de murmuração. Parece que nada está bom. Então, tudo aquilo que está à nossa volta, né? Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter uma coisinha para chamar atenção, para reclamar. E o nosso testemunho acaba atrapalhando, muitas vezes. Em Mateus 12:30, diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós falamos um pouco sobre esse versículo na sexta-feira, né? E nos chama muita atenção. E fala assim: aquele que não está comigo está contra mim. Não existe meio termo com Deus. Ou você está com Ele, ou você está contra Ele.
E aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não trabalha, aquele que não se une a todo esse mover de Deus, acaba atrapalhando o mover de Deus. E aí que vem a parte, né? Não o impeça. Então, entre todos esses que eu falei, palavras erradas, críticas, murmuração, atitudes negativas, eu acho que a que mais pesa é o nosso testemunho. O nosso testemunho, ele deveria ser de encorajamento. As pessoas deveriam olhar para nós, para o nosso testemunho e falar: nossa, que pessoa bacana, como é bom estar perto dela. Então nós precisamos motivar, nós precisamos encorajar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que usam bastante perfume, né? E quando passa perto de nós, aquele perfume gostoso. Então nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que passar perto de nós e falar assim: tem alguma coisa diferente nesse irmão aqui. O que está acontecendo nessa pessoa? Né? Mas nós precisamos ser assim, não só aqui na igreja, não só na frente do pastor, não só na frente dos nossos irmãos, nós precisamos ser assim 24 horas por dia. Não existe, para mim, não existe separação entre uma vida cristã e uma vida secular. As pessoas gostam de falar sobre vida secular, né? O que seria uma vida secular? É uma vida normal, cotidiano. Nós trabalhamos, né? Nós praticamos esporte, nós estudamos, né? Nós nos relacionamos com outras pessoas que não são cristãs. Nós temos os nossos negócios, nós temos as nossas finanças. Então, essa vida secular, ela não pode ser separada da nossa vida cristã. Ela tem que andar junto e misturada. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros e genuínos em todo lugar. Porque muitas vezes a gente acaba vendo o irmão, né? O irmão na igreja ele é o santo, né? E fora da igreja ele é o Satanás, né? Aí você fala: poxa vida, como assim? Não era fulano que estava lá no altar, bonitão, tocando violão? E agora está aí no serviço com brincadeiras que não convém, com palavras que não convém, com murmuração. Que testemunho é esse? Então, não impeça o agir de Deus. A palavra diz que nós somos sal e luz. A palavra não diz assim: vocês serão sal e luz. Eles falam: vocês são sal e luz. Então, o sal para dar sabor e a luz, né, para iluminar esse mundo caído de trevas. Então, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos impedir o agir de Deus. Não o impeça. E aí ele continua: estique suas cordas. Olha que legal. Quando eu estava olhando, né? Estique as suas cordas. Na hora eu já lembrei do circo. Não sei se vocês já viram alguém montar um circo, né? Era bem legal. Quando chegava na minha cidade, a gente queria ver como é que montava. Então eles vão lá, esticam as cordas, e todas aquelas cordas são amarradas na lona, e aquilo puxa a lona para todos os lados, e aí o circo fica bem esticadinho, porque ele está preso a essas cordas, né? Então, a corda relacionada a nós, no nosso ambiente cristão, ela está falando de unidade, e ela está falando sobre concordância. Nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos andar em concordância. E aí, em Salmos 133:1 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Na sexta-feira, no nosso grupo de discipulado, nós falamos um pouco sobre unidade. Nós fizemos uma dinâmica lá que foi bem bacana. Cada um teve uma opinião, só que no final, nós chegamos num consenso. Esse é o segredo. Você pode ter opiniões contrárias, você pode ter pensamentos contrários, mas com um único objetivo. Olha, nós queremos chegar em tal lugar, só que eu acho que por aqui vai ser melhor, e o outro vai falar: não, eu acho que por aqui vai ser melhor. Mas aonde nós queremos chegar? No mesmo lugar. E quando nós decidimos andar em unidade, quando nós decidimos andar juntos, nós escolhemos um único caminho. E aquele que tinha escolhido o outro caminho, ele vai falar assim: não, agora eu sou desse. Porque nós estamos em unidade. E a igreja precisa andar em unidade. Então, não adianta
nós como igreja, termos vários membros, vários líderes. Tem igreja que tem vários pastores também, né? Bem legal, cooperadores. Mas se cada um deles pensar de uma forma diferente, e não só pensar, mas agir de uma forma diferente, e cada um quiser ir para um lado, não faz sentido. Se cada um quiser ir para um lado diferente, não faz sentido. Nós precisamos ter a mesma direção, andarmos em unidade. Então, cada um de nós precisamos entender o propósito maior, para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer, como igreja e também como cristão individualmente. Então, o texto que nós estamos estudando fala sobre crescimento. Então, olha, eu quero crescer. Você quer crescer? Sim. Você quer crescer? Sim. Então, nós vamos andar em unidade. Amém? E o propósito, né, o papel, a tarefa do líder nesse lugar é muito importante. Porque o líder, ele tem que ser claro e objetivo quando ele demonstra a direção, quando ele mostra a direção. Se nós olharmos para o nosso trabalho, né, eu não sei de todos, né, mas lá no meu trabalho eu tenho meu chefe. Então, se o meu chefe não souber explicar o trabalho, se ele não souber me dizer o que tem para fazer, eu vou acabar fazendo outra coisa. Então, o papel do líder tem que ser muito claro para que os liderados, toda a comunidade, entenda para onde a gente está indo. Então, quando o pastor está aqui à frente, ministrando a palavra e dizendo, olha, nós vamos nessa direção, ele tem que ser muito claro e objetivo, para que todos possamos andar juntos, em unidade. Então, a palavra diz sobre cordas, né? Estique bem as suas cordas. Então, se a corda estiver frouxa, se a corda estiver fraca, sabe aquele pessoal que amarra a lona de caminhão? E aí dá aquele nó bonito que o pessoal chama de carioca, não sei. Eu não sei dar aquele nó, mas é bonito, ele fica esticadinho, ele fica certinho. Se aquele nó estiver fraco, e o outro nó estiver fraco, e mais um nó estiver fraco, a lona vai sair. Então, nós precisamos estar firmes, porque se tivermos cordas fracas que cheguem a arrebentar, nós podemos comprometer toda a tenda. Então imagina, né, olhando para essa figura, se essas cordas começam a se soltar, ela não vai se sustentar, ela vai cair. Então nós não podemos ter, dentro da igreja, pessoas andando sozinhas. Nós não podemos ter ministérios andando sozinhos. Nós não podemos ter líderes andando sozinhos. Nós precisamos andar em unidade, um fortalecendo o outro, para que juntos nós possamos ser esticados, né? Para suportar a tenda. Amém? Glória a Deus. E o último, diz, firme suas estacas. Olha que legal. Então, ali no pezinho da corda, tem uma estaca. E aí, a estaca era aquele pedaço de madeira, hoje é um ferro, e ele é colocado no chão, fincado muito bem no chão. E como que é colocada essa estaca no chão? É na marretada, né? Então o cara vai lá e bate com o martelo, bate com uma marreta, e tem muita força, tem muita intensidade, tem muita energia para que aquela estaca esteja firme. E ela se torne uma base, um alicerce, um ponto forte, para que a corda seja amarrada nele. E uma boa base nas nossas vidas, ela vai edificar todo o nosso crescimento. Olha que legal. Se nós tivermos uma boa base, ela vai nos ajudar, ela vai definir todo o nosso crescimento. A nossa tenda vai estar segura e a nossa tenda vai estar bem fortinha, né? Vai estar bem amarradinha. E qual é essa base? Qual é essa base? Lá em Mateus 7:24 nos dá uma dica muito boa. Ela diz assim, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e pratica. Voltou ao que eu falei lá no início, né? Então não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, colocar em prática. E aí fala que aquele que coloca em prática a palavra é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a palavra de Deus é essa base. E Jesus é a nossa rocha. Eu gosto muito de construção civil, eu já falei várias vezes aqui.
E para que a casa seja erguida, primeiro tem que fazer o alicerce. E o alicerce vai depender do solo. Então tem todo um estudo, uma análise, como esse solo. E aí, a partir daquela análise, daquele estudo, como vai ser esse alicerce? Se esse alicerce vai ser um pouco mais profundo, se esse alicerce vai ser um pouco mais raso, se vai precisar disso ou daquilo. Mas, para chegar a esse solo mais firme, a essa rocha, é preciso cavar. Porque todas as vezes que eu olhava essa passagem, eu pensava, meu, quem vai construir uma casa em cima da areia? Ninguém. E aí, a palavra fala que, olha, você precisa cavar. Você tem que se aprofundar até encontrar a rocha, até encontrar essa terra mais firme, aonde você vai colocar o seu alicerce. E para cavar e se aprofundar é com força e com intensidade. É a marretada na cabeça, para que a gente possa se aprofundar a esse Deus, né? Então, nós precisamos ter esse bom alicerce. Então, não adianta nós sermos superficiais com Deus. Não adianta nós termos uma vida domingueira assim com Deus e deixar o nosso buscar, né, de lado. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar com Deus e dentro da palavra de Deus. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus maravilhoso. E aí nós encontramos essa rocha e nós nos firmamos nela. E a palavra diz que depois que você encontrou essa rocha e construiu a sua casa, a tempestade não vai derrubar a sua casa. Então, quando nós estivermos com Cristo, estivermos firmes, as tempestades dessa vida, tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, tem nos tentado, tem lutado contra nós, nós estaremos firmes, porque nós estamos firmados na rocha. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Então, a passagem diz: firme as suas estacas. Firme as suas estacas na areia? Não. Firme as suas estacas num lugar firme, na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Maravilhoso é o Senhor. E eu gostaria de encerrar por aqui. É uma breve meditação nesse texto, né? Então, quando Deus diz para cada um de nós, amplie a sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme bem as suas estacas, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito de crescimento para cada um de nós. Deus não vai pedir as coisas para nós por acaso, sem propósito, sem direcionamento, sem intencionalidade, né? Deus quer algo de cada um de nós. Então ele diz: responda, né? Faça a sua parte para que haja o crescimento. Então, quando Deus disser, você vai crescer, se prepara, porque vai vir o crescimento. E esse crescimento vai depender de esforço, vai depender de muito trabalho, vai depender de muita oração, mas qual é a recompensa? O crescimento. E o crescimento não só numérico da nossa igreja, não só em espaço físico da nossa igreja, mas o nosso crescimento individual e pessoal com Deus. Cada vez mais conhecendo um Deus maravilhoso. Cada vez mais se aprofundando na palavra de Deus. Cada vez mais aceitando desafios. Cada vez mais querendo experimentar um Deus maravilhoso. Porque ninguém chega a certos lugares por acaso. Teve todo um trabalho, teve todo um direcionamento, teve todo uma intencionalidade para estar ali. Então, se hoje você ocupa um lugar bacana na sua empresa, no seu trabalho, ou mesmo aqui dentro da igreja, hoje você conseguiu se tornar um líder, tudo isso é resposta sua para Deus. Porque todos nós temos essa possibilidade de crescer na presença do Senhor, mas depende de cada um de nós. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos essa noite. A minha oração é que Deus fale com cada um de vocês. A vontade desse Deus maravilhoso é que nós cresçamos. Mas para isso a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Para isso a gente precisa dar um passo de fé, para que Ele acrescente todas as coisas. Amém? Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és fiel. Nós podemos ver, ó Santo Deus, e cantamos essa noite que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, grandes coisas o Senhor já tem feito no nosso meio.
Que o Senhor, ó meu Pai, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender, ó meu Pai, tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E nos dá, Santo Deus, ousadia, nos dá coragem, nos dá força, meu Pai, nos dá disposição para responder a esse chamado. Nós precisamos alargar as nossas tendas, ó Santo Deus. Nós precisamos avançar. Mas muitas vezes, ó Deus, nós acabamos atrapalhando todo esse mover, todo esse agir. Nós oramos agora, meu Pai, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, ó meu Pai, pela nossa falta de fé, pela nossa falta, Santo Deus, de resposta positiva. Muitas vezes, Deus, nós fazemos ao contrário daquilo que o Senhor quer. Mas hoje, ó Santo Deus, nós entendemos e ouvimos a Tua palavra. Nos ajude, ó Santo Deus, a dar passos firmes na Tua direção, a cavar e nos aprofundar para encontrarmos Cristo Jesus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. Nos ajuda, Santo Deus. Olha para a Tua igreja, meu Pai, olha para o Teu povo. Tem misericórdia, Santo Deus, e nos ajuda nessa caminhada. Nós queremos ver, ó meu Pai, o crescimento desta igreja. Nós queremos ver o crescimento dos irmãos ao nosso lado. Nós queremos ver vidas, ó Santo Deus, se achegando aqui nesta casa, Santo Deus. Nós queremos, ó meu Pai, demonstrar o Teu amor às pessoas que não Te conhecem. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo, Deus. Nós queremos tomar posse de ser sal e luz nessa terra, Deus. Nos ajuda a ser diferentes, meu Pai. Nos ajuda, Santo Deus, a andar em novidade de vida. Nos ajuda, Santo Deus, a alargar a nossa tenda. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Deus. Continua a falar conosco. Continua a inquietar o nosso coração, para que haja respostas positivas aqui neste lugar. Firmados na Tua presença, Santo Deus, nós queremos estar. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém.